E aí, gente, tudo bem? Que porra é essa, cara? Entrei na tua frente, porra, rapaz. Que isso, cara? Isso é minha parte, porra. É a minha marca registrada. Aí tu fala, salve, salve, galera. Salve, salve. Que moleque babaca. Vai, E fala. aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo Augusto O Neto. Lembra quando a gente começou o podcast que eu ia fazer o Neto? Para de falar essa porra de O Neto. Fala isso que você me desestrutura, que tu espera uma coisa, tu fala outra. Exatamente. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize Podcast. Estamos aqui pela primeira vez, é um episódio inédito, em que a gente veio não para falar de um tema polêmico, de um tema importante, mas para falar um bando de merda. A gente veio aqui para comemorar... Por isso você começou com o E aí, gente, Exatamente. Né? Você quebrou minhas pernas. Para comemorar um ano de Atualize Podcast. É brincadeira, a gente não vai... Ah, peraí. Tu vai bater palminha, eu vou contar, eu vou explanar. Eu falei que episódio de um ano não podia ter a mesa limpa assim desse jeito. Eu falei pra esse babaca que tinha que ter um bolinho. A gente tinha que cantar parabéns. Ele, bolinho, porra nenhuma, é um quadrado. Queria passar velho. na vó Alzira pra trazer um bolo. Falei, tinha que ter uma bolinha, né? Porra, parada pra uma velhinha pra gente cantar parabéns. Ele falou que não. Eu achei que não ia ter nada a ver um bolo aqui em cima da mesa, tipo assim... Você cantar parabéns, cara. Porra, fazer aniversário, você cantar parabéns. Ia botar uns bolas aqui também. Ué, fica irado. Aquele bolão de estourar e cair. Cair bala. Com certeza ia ficar muito mais. Cair bala é foda. Pô, pra te agradar ia ter que cair uns copos de cerveja, né? Porra, aí que tá. Se tivesse sugerido, bora botar um Stanleyzinho aqui no canto, a gente tomar umazinha, aí era uma ideia que você tinha que ter tido e você não teve. Tá vendo? Tá te faltando, aí eu te convencia, né? Tá te faltando iniciativa, entendeu? Se tivesse ido aqui, ó, no ponto fraco. Aí eu te convencia. Bom, tô brincando, a gente não veio falar um monte de merda não, mas enfim, hoje certamente vai ser um episódio bem mais leve do que o normal. A gente vai falar de várias coisas aí sobre o Atualize, sobre planos, a gente vai responder um bando de perguntas que a galera enviou. A gente sempre seleciona 5, hoje selecionou uma pregada de perguntas para poder falar sobre esse um ano que a gente passou até aqui, o que a gente pretende para frente, falar sobre o Atualize e tal. Mas antes, para não perder o costume, vamos para os recadinhos do Tio Alu. E antes dos recadinhos, é claro, fica nesse episódio porque a gente vai contar os bastidores do Atualize. Tudo que a gente fez para chegar até aqui, como é que foi a história desde o início, de onde veio o nome, quais são os projetos, tudo que você quer saber, que a gente não conta, que tá por trás, as noites mal dormidas, vai estar nesse episódio de hoje. Então, já fica aí, deixa seu like, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo. Se você gostar, manda um gostei. Se você não gostar, não fala nada, manda só um coraçãozinho ou um dedinho assim, que a gente vai ficar super feliz. É muito importante que você reaja a esses conteúdos para que a gente consiga produzir novos conteúdos, para que o YouTube entenda que isso aqui tem relevância, que as pessoas querem ver esse conteúdo tão fundamental pra gente, que você faça isso em todos os vídeos que a gente produz. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, além daqui do YouTube onde você está assistindo. A gente está em áudio no Spotify, estamos lá no Instagram, estamos também no TikTok. Ou seja, colocou @atualize-se em qualquer rede social, você vai nos achar. Qualquer não. Não estamos no X. Kawaii. Nem na rede social do Trump, que é o Truth. Tem isso? Tem, ele fez uma rede social dele lá, está vendendo lá, inclusive, lá nos Estados Unidos. E não estamos no Twitter, né? É o Twitter, é o X. Ah, X. É o X, é que o Trump foi expulso do X e aí ele fez uma rede social dele, sabia disso? Que é um Twitter do Trump. Fazia mais vaga ideia. ideia. Ele tá querendo vender pra pagar a multa que ele tá tomando lá do governo de Nova York. Enfim, nada a ver com o episódio de agora. Absoluta. Porra, a gente fala que não, a gente vai falar da história do Atualize Mas e tal. tem que trazer uma o maluco coisa... cai nas atualidades, não tem jeito. Cara, a gente tá aqui depois de uma jornada, né, de um ano, que na verdade é uma jornada de mais de um ano, né? A gente teve uns bastidores prévios ali antes de colocar o Atualize no ar. O Atualize faz aniversário no dia do lançamento desse episódio, dia 3 de abril de 2024, que foi o dia que a gente lançou nosso teaser lá no Instagram. Nosso YouTube até surgiu 1 ou 2 dias depois, né? Porque a gente teve alguns probleminhas ali na hora de virar a bandeira, né? A gente, pra quem não sabe, era o Fala Tio Alu, né? A página dele antes. E, cara, a gente, de um projeto que surgiu assim, com uma maluquice, todos os lugares que a gente ia, conversava com pessoas falando sobre podcast, ouvia coisas na internet, conversava com os outros, sempre falavam, cara, o mal de podcast é que as pessoas vão
chegam e fazem, tipo, 2, 3 episódios e aí não tem resultado, fica lá tendo videozinho de 80 visualizações e, cara, quer sair fora, não quer comer a planta pela raiz, né? Como a gente viu que a parada realmente é ao longo desse tempo. E eu vi, inclusive, um cara que tem um podcast aí, de uma certa preeminência, dizendo que se ele fosse dar um conselho para alguém que estava começando, né, em redes sociais, YouTube e tal, seria: jamais comece por um podcast. Eu fiquei meio triste quando eu vi isso. Jamais comece por um podcast, porque o podcast dá infinitamente mais trabalho do que vídeos normais, né? Em que você montou ali o teu cenáriozinho, a câmera já sabe onde fica, tu vai lá, grava um videozinho de 10 minutos, depois tem uma ediçãozinha mais leve e tal. E, cara, isso daqui, produzir corte, roteirizar, fazer tudo que a gente faz aqui, é um negócio insano mesmo. Mas a gente saiu de um projeto que brotou assim, né, de uma forma ainda meio totalmente desconhecida, para surpresa de muitos que já te seguiam lá no Fala Tio Lu. E hoje, juntando todas as redes sociais, a gente tá beirando aí os 25 mil seguidores, né? Então, a gente teve uma estrada que foi surpreendente, né? Inclusive, vamos ver, né, se agora, quando a gente tá comemorando um ano de Atualize, a gente já bateu a marca no Instagram de 20 mil seguidores, né? Que a gente colocou lá também como meta, tava com 19,7, alguma coisa assim, na data que a gente tá gravando esse episódio, mas ainda tem uns diazinhos aí, né? Então vamos ver se hoje, quando você está nos ouvindo, já bateu os 20 mil. Tá feliz, cara? Cara, esse é um dia de celebração, assim, completar um ano. A gente começou despretensioso lá em fevereiro de 2023 e, na verdade... Fevereiro nada, janeiro, né? Janeiro. Dia 30, 31, sei quando lá. a gente gravou o primeiro episódio aqui nesse mesmo estúdio. E é uma alegria celebrar esse um ano. Hoje a gente tá aqui nessa jornada compartilhando com vocês um pouco do tudo que a gente fez e principalmente o que a gente vai fazer e contar a nossa história, né? Contar de onde veio isso aqui, qual foi a ideia, de onde surgiu. Sabe o que eu achei engraçado? É bem interessante. Você não queria fazer de jeito nenhum o episódio de abertura, o episódio 0, né? Foi um episódio de 20 minutos que a gente lançou ali no YouTube. Ó, o projeto é isso, a gente vai falar disso. Só para as pessoas não ficarem perdidas, né? Principalmente depois de surgir um monte de vídeos ali, ter mais ou menos um início, né? Aí ele falou: não, porque não sei o que não faz sentido, a gente já tem que começar conteúdo, com o pé na porta. Eu falei: cara, a gente lança no mesmo dia, a gente lança o 0 e já lança lá o nosso episódio. Foi o primeiro que a gente veio gravar de teste aqui, né? Que foi o episódio da Rússia e da Ucrânia. E a gente fez o episódio 0. Mas eu acho que tu pegou o gosto tão grande de fazer isso, que quando eu falei de fazer um episódio de um ano, claro, tem que ter, tá certo e tal, não sei o que. Eu falei: tá bom, beleza, então. É porque a gente ainda não era famoso, agora a gente já é, entendeu? Ah, tá bom. Eu lembro que eu falei isso pra você. Falei: Augusto, quem é que vai assistir o episódio 0? Quem é você? Quem sou eu? Ih, mané, Por mais que muita gente conheça a gente, né, na escola, na sala de aula, a gente tem, sei lá, se pegar eu e você, a gente tem milhares de alunos, né, contando esses 15, 16 anos que a gente dá aula. A gente tem muitos milhares de alunos aí já nessa história, mas a gente não tem a nossa cara não é conhecida na rede. Aí eu falei pra ele, porra, Augusto, caralho, quem vai assistir um episódio sobre nós dois? Ó, e eu acredito que esse vai ser assistido. 678 visualizações, o que talvez um dia, se alguém olhar esse episódio aqui pra trás, isso, tomara a Deus, esse número pareça ridículo, né? Mas olhando as médias dos nossos episódios, a gente tem um dos episódios mais elogiados que a gente fez, que foi o da China, por exemplo, tem 367 visualizações, né? E esse teve 678, viu? Vamos ver aí se o episódio de um ano, se ele vai bater essas 678 visualizações. Cara, eu lembro, inclusive, esse negócio de fama e tal, que a gente chegou aqui nesse estúdio, fez uma conversa inicial, né? Antes do dia que a gente veio para fazer uma gravação de teste. E não tinha nem nome Atualize ainda. E aí um dos donos aqui do estúdio, que estava aqui no local, ele veio e perguntou pra gente: mas o que vocês querem com esse projeto? Acho que eu já contei essa história em algum momento. Aí esse babaca, a gente quer... Não, o que vocês querem fazer com esse projeto? Aí a gente quer fazer sucesso. Falei: não, cara, a gente quer democratizar primeira vez que o cara conhecimento e tal. Enfim. E a gente combinou, né? A gente veio numa, sei lá, uma quinta, sexta-feira, alguma coisa assim. E a gente combinou de voltar na segunda ou na terça-feira, assim, coisa de um fim de semana, uns 4 dias mais ou menos aí de distância para voltar para cá para fazer vem e grava um conteúdo de teste, por exemplo, sobre o quê? Eu falei: sei lá, Guerra da Rússia e da Ucrânia, né, que tava fazendo um ano, a gente foi e fez um ano de Guerra da Rússia e da Ucrânia. E, cara, foi surpreendente, né? Sim. A gente sentou aqui, parece que
A gente, tipo, já fazia isso há um tempo. Eu ouvi esse elogio de um grande amigo meu, Paulinho. Um beijo pro Paulinho se ele estiver vendo isso aqui. Ele, quando eu mostrei pra ele o episódio, né, antes de ser divulgado, eu falei, ainda quando era uma ideia, eu mostrei, ele falou, cara, curioso, porque eu tô ligado, vocês dão aula, que vocês estão acostumados, assim, a falar pra público e tal, mas parece que você e a Luísa já fazem essa porra há muito tempo. Eu falei, cara, a gente já deu muita aula junto também, já tem uma interação também de se conhecer, né, já tem um feeling ali, quando um fala, o outro já pega o gancho e tal. Então, ainda mais planejando e roteirizando, acho que fica legal. E de onde veio, né? De onde veio o ponto de partida? Acho que é importante começar por isso, né? Pela história, né? De onde veio a história, né? A gente já fez muita coisa junto, assim, trabalha no mesmo lugar há muito tempo, é da mesma... A gente começou fazendo trabalho de faculdade junto, né? Seminários. Que era você fazia os slides e eu começava falando, e aí, gente? Bom, não era e aí, gente, mas era boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Sei lá, porra, 20 minutos só dando boa noite. Falando merda. Exatamente. Eu sempre fui muito bom em enrolar, né? Então, a gente se combinava que o Augusto era muito organizado e eu era... E não sei se vocês reparam se assistindo o nosso episódio, mas o Augusto é muito metódico, certinho no roteiro. E às vezes eu faço uma loucura que ele só me olha, porque vocês estão olhando pra mim, mas vocês não veem as caras que ele tá fazendo pra mim várias vezes, né? E muitas vezes lá no início eu me perdi assim, tipo, caralho, o Augusto tá me olhando, o que tá acontecendo? Eu tô falando alguma merda, ou então só tô fugindo do roteiro, porque eu sou um pouco assim. Não, eu só fico um pouco puto, porque eu fiquei até mais tarde escrevendo o roteiro, né? Pra esse babaca depois virar a porra, mudar a ordem do roteiro, fazer tudo. Eu sou assim, é o meu jeito de ser. E aí, cara, como é que foi a ideia? O Augusto é chato pra caralho, vocês sabem, né? Vocês já conhecem ele, as pessoas que estão assistindo isso aqui possivelmente são os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos. Esse deve ser um dos episódios menos assistidos por enquanto. Cara, você tá com uma autoestima mas muito vai baixa. chegar nesses números aí maiores do que esse. Mas, o que aconteceu? Na pandemia, o Augusto e eu, um pouco antes até da pandemia, a gente empreendeu em outras coisas, assim. Deixa eu só te cortar um segundo. A Fernanda enviou uma pergunta, e esse episódio vai ser cheio de perguntas no meio, tá? Sim. A Fernanda enviou uma pergunta, ela me enviou, perguntou, cadê... A Fernanda, como vocês decidiram criar um podcast? De onde surgiu o Atualize-se, né? Então já estamos respondendo a Fernanda. Já registrando. E aí o Augusto, a gente estava empreendendo ali na pandemia, eu abri uma barbearia, um pouco antes de você abrir a sorveteria, né? Ou foi no mesmo, antes, foi antes, né? E eu abri uma barbearia, um pouco depois o Augusto abriu uma sorveteria. Sorveteria, açaiteria e cafeteria. Respeita a lojinha. Eu fali com a minha barbearia. Você não faliu, mas você acabou, né, vendendo a sorveteria. E aí eu tinha um canal, que era o Fala Tio Lu, que eu comecei a postar vídeos na pandemia. Não, peraí, volta mais um pouquinho. A gente sempre falava que a gente queria fazer alguma coisa com a internet. Sim. A gente olhava o fenômeno do Luva de Pedreiro, fenômeno do Felipe Neto. Então olhava e falava, cara, umas paradas que não tem muito conteúdo ali dentro, é um negócio meio besterol às vezes e tal, e que faz um sucesso, a galera muda de vida e tal. A gente, cara, pô, a gente tem bastante coisa legal, assim, que a gente pode levar pra ensinar as pessoas e tal. Vamos tentar fazer alguma coisa, pensar, mas sempre trabalho pra caramba. Trabalhava pra caramba, fiz questão da gestão, veio a pandemia, veio o filho e tal. Eu sempre tinha meio que um empecilho, né? Pra fazer. Então, a gente já tinha a ideia de fazer algo juntos com a internet, né? Mas aí na pandemia você começou a fazer aí comprei um kit youtuber. Veio um tripé, aí tinha um ring light, tinha um tripézinho pequeno de mão e tal. Comecei a gravar uns vídeos. Foram muito legais, assim, no início. Tinha um vídeo Foi aí que surgiu o E aí, gente. Foi aí. Tinham vídeos bem visualizados e tal. Foi do nada, o nome Fala Tio Lu veio falando no meio do primeiro vídeo, que não tinha nome ainda. Daqui a pouco eu te conto pra vocês de onde surgiu um nome Atualize, que é bem engraçado. E aí... eu parei de fazer. Quando as aulas voltaram ao normal, eu tava menos em casa. E eu comecei a fazer o vídeo porque eu ficava muito sozinho. Você acha que eu nunca te contei isso? Eu ficava muito sozinho porque eu não tava ainda casado com a minha atual esposa. Um beijo pra Thaís. E eu morava sozinho e eu não podia ver meus pais. Então eu tava ali meio falando com as pessoas através da internet. E aí quando tudo isso passou e o canal do Fala Tio Lu ficou largado lá, nas traças, meses, um ano, sem postar nada... Augusto, um belo dia, a gente tava tomando cerveja, eu acho, no hospital. Acho que foi nesse dia que você falou comigo sobre. Ou não lembro onde foi.
você falou, cara, vamos fazer um... Lembra daquela ideia que a gente tinha de fazer alguma parada junto, não sei o quê? Pô, Foi no Planalto do Shopping. a gente tava bebendo cerveja, em algum lugar. E aí, a gente... Plano do Shopping é um lugar onde a gente bebe também às vezes. Próximo de casa. Bem perto da nossa casa. A gente é bem vizinho, assim, muito perto. E aí... você falou, pô, vamos fazer um podcast. Aí, inicialmente, eu meio que torci o nariz, assim, né? Você lembra? Eu fiquei, podcast porra nenhuma, maior galera fazendo podcast. E a gente consome muito podcast, eu e você, assim. Podcasts diferentes, a gente consome, né? Mas a gente consome muito podcast. E aí eu falei, cara, eu gostei muito podcast aí já. Porra, tem vários podcasts famosos com milhões de seguidores. E a gente vai entrar numa parada que tá inchado. Na minha cabeça, saturado. Era um mercado inchado, saturado, não tinha mais pra onde crescer, né? Mas ele ficou insistindo pra cacete, aí insiste. O Augusto, eu falo isso muito dele. Ele tem uma capacidade de convencimento de pessoas imenso, que é, inclusive, perigoso. Eu falo sobre ele. Porque ele consegue convencer qualquer pessoa de qualquer coisa que ele queira. E ele ficou enchendo meu saco pra caralho. E eu sou um pouco cabeça dura. Eu não sou de fácil convencimento, mas ele consegue me convencer. E aí ele falou, cara, vamos lá ver um estúdio e tal. Ele ficou rodando a cidade, assim, vendo estúdios. E antes de falar, de me trazer nesse... Aí ele pesquisou pra cacete, viu vários e preço se liga e tal, e ele é muito insistente nisso. Que assim, a gente tinha Achou esse, né? A gente tinha uma referência que foi, inclusive, do podcast Ser Vasco, né? Sim. Que era o podcast do depósito, do que dono você onde eu tomava bebia. cerveja e tal, não sei o quê, sobre o Vasco, que inclusive já gravou muito tempo aqui no seu pod, onde a gente grava. E aí você tinha conversado sobre valores, né? Mas o cara, ele fazia, tipo, porteira fechada, né? Ele chegava, vinha, gravava e, meu irmão, rede social, corte e tal, era tudo feito por terceiros, né? E era um valor muito acima, não vou devassar o valor do cara, né? Mas enfim, era um valor muito acima do que a gente poderia arcar, né? E a gente meio que, quando conversou sobre isso ainda lá na pandemia... Aí que eu desisti mesmo. Aí a gente desistiu e tal. E aí, quando eu comecei a olhar nessa época, eu vi algumas condições um pouquinho mais assim, né? E eu vi que a gente poderia aprender a fazer algumas coisas e tal. Vocês não sabem, cara, mas a gente tem equipe sempre que opera aqui, que faz o episódio em si, né? O corte de câmera e tudo mais. A gente tem um editor freelancer que faz a parte de edição, de fato, dos cortes e tal, algum ajuste, umas paradas assim, quebra uns galhos imensos lá pra gente. Cara, mas o pré-produção, gravação e pós-produção, rede social, tá tudo a gente. E aí, com isso, a gente consegue meio que viabilizar dentro de um parco orçamento de professores, né? Conseguir botar um dinheirinho ali mensal e investir. E não, se você está se perguntando se o Atualize dá dinheiro pra gente, a gente tem, eu posso olhar aqui daqui a pouco quanto que tá o nosso YouTube. O YouTube a gente monetizou em dezembro, né? A gente já tá agora entrando em abril e... A gente não pegou nenhum real até agora, porque tem um mínimo de $100 para fazer o saque. E a gente ainda não bateu esses $100. A gente tem 1 ano de prejuízo aí já. 1 ano de prejuízo. 1 ano de prejuízo. 1 ano de... Mas a gente levou a sério, a gente fez uma programação, não vou dizer um plano de negócio, que parece meio cagar a goma. Meio Shark Tank. Meio Shark Tank, e também é uma goma que a gente realmente não fez. Mas a gente meio que precificou que a gente conseguiria sustentar isso 2 anos sem qualquer tipo de despesa zerada. Então... A gente está fazendo 1 ano agora e o apoio de vocês é fundamental para que a gente consiga passar dos 2 anos, né? Porque para chegar no ano que vem a gente precisa não retomar nada. Foi um investimento que a gente fez consciente de que queria fazer mesmo, mas que isso aqui comece a se mover sozinho, né? Patrocinadores, parcerias, um YouTube mais monetizado. Então, cara, isso daí passa principalmente pelo apoio de vocês. Muito obrigado, né? A gente tem números que surpreenderam a gente e tal em alguns pontos e outros que também a gente viu que eram mais difíceis, né? Por exemplo, o YouTube, né? Do que a gente imaginava. E vamos ver, a gente vai se mexer e fazer cada vez mais coisas para fazer isso vingar. Uma coisa que eu acho muito importante de ser dita é que as pessoas que nos assistem, você falou, né? A gente tem um editor, tem a galera, a equipe aqui do estúdio. E só que o podcast somos nós dois, a gente faz tudo. E as pessoas não têm a mínima ideia do que a gente faz e quanto que a gente trabalha para que o Atualize se exista há 1 ano. Temos o apoio de muita gente, dos nossos familiares, de alguns amigos, né, que estão do nosso lado, mas dá muito trabalho, assim. Antes de começar, antes da gente gravar o primeiro, a gente fez 1 semana inteira de reunião, assim. 1 semana inteira de planejamento financeiro. Antes de gravar o primeiro, que na verdade foi o segundo, né? O segundo, exatamente. E o 0, né? Que acabou virando o 0.
A gente fez uma semana inteira de reunião, de levantamento financeiro, estuda sobre estúdios, estuda sobre podcasts, vê como funciona, o que vai gastar. Eu lembro que você, mais uma vez, né, sendo chato, assim, da dupla, ficou muito ali em cima. Você tem que decidir se essa porra é uma crítica ou um elogio. Cara, Fala as duas coisas. É um elogio. É um elogio mesmo, de verdade. Eu acho isso muito bom, assim, muito positivo para nós dois. Porque a gente ficou muito tempo estudando sobre isso. A gente pensou muito. Eu lembro das nossas conversas. Cara, a gente vai começar essa porra. A gente decidiu começar isso. Vamos fazer o negócio direito, né? Eu tava falando isso hoje pra um monitor que trabalha com a gente. Falei pra ele assim, cara, já que você decidiu fazer essa merda, tu quer ser professor? Quero. Então faz essa porra direito, entendeu? Faça o melhor que você conseguir nisso. Olha pra mim e pro Augusto. A gente tá aqui, a gente faz o nosso trabalho, por mais que a gente não tenha hoje os números que a gente gostaria, e a gente chegou mais até do que a gente esperava, mas a gente quer mais, a gente faz um negócio muito bem feito, assim. Desde o primeiro, eu lembro quando a gente lançou e as pessoas, caralho, que isso? Tipo, a primeira impressão, né, do nosso teaser e tal, tá lá no nosso canal do YouTube, foi muito chocante, assim, porque o estúdio aqui é muito bom, a estrutura é muito boa, as câmeras são muito boas, o microfone é muito bom. A gente tem cuidados que talvez vocês não percebam de usar sempre a camisa preta. Eu lembro uma vez que, até um bastidor, eu cheguei aqui, uma vez só eu esqueci de trazer a camisa preta, lembra? Eu fui lá e comprei uma camisa numa loja aqui no shopping. A gente grava no Città América, que é um shopping aqui da Barra da Tijuca. Então, a gente teve um planejamento, assim, muito, muito minucioso, sabe, de cada etapa. É claro que ao longo do tempo a gente vai tropeçando, cometendo erros, mudando. Tem dias que a gente vem pra cá e sai puto, tem dias que a gente vem pra cá e sai feliz com o trabalho que a gente produziu. Mas acho que quem assiste, assim, não tem a menor noção, tipo, de todo o trabalho. Antes da gente começar, a gente fica escolhendo a posição da caneca, a posição do celular, onde que vai ficar, onde que vai ornar bem. Aí aqui, pra poder fazer o corte de Instagram lá bonitinho, tudo limpinho. O celular, inclusive, que você falou, foi uma briga. Foi uma briga. Você comprou essa briga. Ele falou que o celular aqui ficava coisa parecendo jornalística, parecia que a gente tava lendo. Um podcast. Falei, irmão, a gente fez um roteiro, não tem problema. A gente não tá lendo, a gente tá trocando ideia, mas, pô, ter aqui aí a gente, porra, às vezes esquecer de falar alguma coisa. Uma informação. Tá aqui, às vezes você pega pra ler alguma coisa que alguém mandou também, né, e tal. Sim, exatamente. Às vezes mais dá uma pra dúvida isso, assim. eu vejo alguma coisa no Google rapidinho Sim, e tal. sim. E aí tu se convenceu. Mas assim, eu acho legal como as pessoas aqui no Seu Pod, a galera já tá meio acostumada, né? O Rafa sempre vive zoando a gente, me zoando especialmente, falando, ih, chegou o chato e tal, não sei o quê. A gente tava brincando disso hoje, inclusive. Mas quando a gente teve a oportunidade de gravar em outros estúdios, né? Talvez aí a gente tá, agora esse é o episódio 32, a gente deve de 32 episódios, então, talvez 33,0, a gente deve ter gravado talvez uns 6, 8, mais ou menos, episódios em outros estúdios, por circunstâncias, né? Por parcerias, ou agenda, o convidado só podia ir em outro lugar, não podia vir pra Barra e tal, a gente gravou em outros lugares. E tem eu convidado lembro que não gosta de vir pra Barra? Tem? Tem, já teve isso. Aí o que acontece? A gente, em alguns momentos, chegava assim no lugar, começava a mexer e ver e tal, não sei o quê. Aí o cara falava um negócio no microfone, eu falava, não, porque esse microfone tem isso, outro tem aquilo. Os malucos olharam assim e falaram, mas vocês já são do audiovisual? Eu falei, não, a gente é professor, a gente só estudou o bagulho, né? A gente realmente leva o negócio muito a sério, dá uma trabalheira ferrada, mas... Acho que uma das coisas mais sérias que a gente fez é que eu ouvi o Bola e o Carioca do Ticaracatica. Ticaracatica. Isso é um nome muito horrível. Né? Horroroso. Falando assim, quando a gente começou, e ele contando a história do podcast deles, eles são amigos, né? O Bola e o Carioca há muito tempo. E ele, um medo que o Bola tinha de fazer um podcast com um amigo dele era de que eles poderiam brigar em algum momento e aquilo abalar a amizade deles. Tu vai falar disso, né? Poderia abalar a amizade. E aí, o que a gente fez? Eles fizeram um contrato. A gente até pensou em fazer isso, acabamos não fazendo entre nós dois, né? Mas a gente fez um contrato não oficial. A gente sentou um dia e escreveu, assim, tudo que a gente não queria que o outro fizesse, né? Durante a parceria, e a gente Vou mudar de assunto antes que você me explane. E a gente falou isso, né, cara, que a nossa amizade, se a nossa amizade for abalada por isso, a gente para de fazer isso, né? Porque a nossa amizade é mais importante do que o nosso trabalho, né? Do que esse projeto. É um projeto de amigos, antes de ser um projeto de sócios, é um projeto de amigos, né?
A gente briga pra caralho, mas a gente se dá super bem, a gente se entende na... Nossa amizade que está completando maioridade. 18 anos, 18 Tem anos gente de assistindo amizade. isso aí que é mais jovem do que é mais jovem. E o tempo que a gente Exatamente. se conhece. E a gente sentou e escreveu real, assim, existe isso. Um dia talvez a gente mostre pra alguém. Esse caderno, não que tá escrito, mas o caderno. Volta e meia ele vira artigo de ameaça. Ameaça, né? ó, tu falou essa tu porra. falou essa porra. Você falou pra eu te cobrar sobre isso, né? Exatamente. Foi importante. Acho que teve um momento ali da gente entender que, cara, a gente tinha limitações, a gente tinha defeitos, mas a gente tinha também qualidades que poderiam ser usadas pra fazer dar certo, e acho que aquele momento foi assim, minha mãe me ensinou uma coisa desde pequeno, que é a frase que é o combinado não sai caro, né? Cara, quando você combina uma coisa antes e estabelece, é claro que depois essa coisa pode mudar, mas ela não pode ser julgada, porque, meu irmão, a gente combinou, esquece, né? E, cara, a gente já teve um monte de arranca-rabos em outras situações pessoais da nossa vida, até em termos de trabalho, nosso trabalho principal e tudo mais. Mas aqui a gente brigou muito pouco, né? A gente teve algumas coisinhas assim e tal. Aí sempre assim, eu que sou o mais esquentado e você que é o mais cagalhão, eu sempre tentava, tipo, não, vou deixar, não vou falar hoje, vou falar outro dia e tal. E você, tipo, não, já que ele tá falando, eu vou levar a sério e tal. Acho que a gente conseguiu levar. Acho que foi um momento importante também. Acho que se a gente tivesse feito isso antes da pandemia, podcast ou qualquer outra coisa, acho que tinha mais chance da gente ter, por exemplo, se aborrecido, não somente entre nós, mas com os outros, com hater, entendeu? Sim. Acho que a gente ter feito isso nesse momento da vida, depois de algumas outras experiências, né? Foi importante. E, sei lá, de repente um dia a gente mostra, eu não quero que a Luz faça isso, eu não quero que a Luz faça aquilo. Deve ter esse papelzinho. Mas é muito lá. a nossa cara, né? Aquilo ali que a gente escreveu é muito o que a gente é mesmo. Tipo, e você falou uma parada, a gente brigou muito pouco, a gente nem brigou, acho que a gente só discute coisas que, pô, não foi legal que foi dito ali. E a gente sai daqui quase todas as vezes com coisas pra mudar. Sempre, né? A gente tá sempre discutindo melhorias pra que isso aqui cresça, né? O objetivo é um dia isso aqui virar algo grandioso. Já é, né? Mas maior do que já é, né? Cara, mudando um pouquinho o foco, uma coisa que também a gente fez um escarcéu danado e tal, que as pessoas não fazem também ideia de como que deu o trabalho, como que foi, é a questão do nome, né? O nome do Atualize. A gente, inclusive, um dia postou a nossa logo, né? Que fica rodando aqui no fundo e que tá lá nas nossas vinhetas. A gente postou nossa logo explicando o porquê de cada elemento da logo, o que representa e tal. Consegue jogar lá na imagem? Isso. Ó, os 2 microfones representando a gente, os raios representando as coisas que a gente fala, as ideias e tal. O loading, né, representando a questão da atualização, né? O nomezinho em si ali embaixo e o podcast, aqueles 3 pontinhos foram a ideia do seu cunhado e nosso amigo César. Foi mesmo. Que ele falou que ia ornar bonitinho, mas ao mesmo tempo poderiam ser 6 pontinhos, porque são os 6 continentes, porque a gente ia falar do mundo inteiro. Eu falei, pô, gostei. Maneiro. Dia eu vou contar isso pra galera. E aí a gente chegou nesse logo aí, que foi bem legal, mas o nome teve uma história. Acho que assim, que no fim das contas, a gente provavelmente ia jogar uma logo ali com alguma coisa que remetesse à atualização, loading, né? Alguma coisa assim, acho que era inevitável, porque era de atualidade. Mas essa ideia aí do Atualize-se, a gente chegou a ter outros nomes. Né? Rapidinho, antes de você seguir, o Paulo mandou exatamente essa pergunta. Ele falou, ó, de onde veio esse nome? É tão simples, mas tão legal. Parabéns pelo 1 ano. Cara, hoje a gente gosta, né, desse nome, mas a gente não gostava. A gente já ficou puto com esse nome. A gente não gostou porque a ideia que nós dois concordamos muito e adorávamos era Atualize. Atualize. Não era Atualize. E hoje parece que tá faltando alguma coisa, né, quando fala. Se fala Atualize, não é maneiro mais. Uhum. E aí falaram pra gente, né, que, cara, mesmo que a gente estivesse um pouco puto, porque o Atualize não foi aprovado, a gente registrou isso aqui, né, a gente começou... Registrou marca. A gente registrou marca. Então a gente foi registrar a marca Atualize se já existia. Atualize. Atualize. O Atualize já existia. E aí veio a ideia do Atualize-se. E aí a gente não gostou do nome. Só que com Atualize-se com o hífen ia ficar uma coisa muito, né, muito normalzona e tal. Aí, isso daí veio de uma coisa assim, bem rede social, conveniência da rede social. Não tinha hífen, né? A gente botou atualize.se. Aí falou, pô, ficou legal, né? Ficou uma coisinha diferente. Cara, depois eu olhei, já teve outras coisas, mas, por exemplo, o Apoia-se, que inclusive a gente tem, tô brincando, a gente tem mesmo, mas o Apoia-se, né, que é aquele apoia.se, que é pra fazer vaquinhas virtuais e tal,
Ele faz basicamente essa ideia, né? Sim. Eu não sei se de repente a galera do Apoia-se queria botar um Apoia-se com hífen, e era o pontinho e falou, pô, acabou ficando moderninha, né? E aí ficou bem legal. Eu fico puto quando a galera escreve atualize-se com hífen, né? Não é isso aí não. Atualize.se. E é muito legal. Parece um atualize de Sergipe, né? .se. Mas a gente teve várias ideias. O Atualize não foi a primeira ideia. Quer dizer, foi a primeira ideia. O Atualize nem foi. Não, a gente teve... O que a gente fez? Augusto foi lá pra casa com uma cartolina. Não, peraí. Papel 40 já quilos. Que você falou que eu sou chato, vamos contar a história toda direito. Eu fui lá pra sua casa depois de uma semana estudando a arte do naming. Sim, existe uma pseudociência aí chamada naming, que é um conjunto de técnicas para você escolher o nome de alguma coisa. E eu já estava ligado mais ou menos porque eu tinha a Aquarela Flavor Store, né? A Aquarela era basicamente a loja lá, né? A sorveteria, saiteria, cafeteria e tal. E que a gente... Bar. Tinha cerveja. Tinha que registrar com o bar, Tinha registrado, porque vendia cerveja também. E aí a gente, tava mó coisa pra escolher o nome e tal, mó complicação. E a gente chegou nesse nome, né? E aí, foi mó parada. E eu e minha mulher, que era minha sócia e tal, a gente até decidir. E aí a gente chegou nesse ponto. Eu peguei, cara, as coisas que eu já tinha estudado, ouvi algumas coisas de novo e tal, e levei várias técnicas. Aí falando, pô, papel aí ele chegou lá em casa, chegou lá em casa com duas folhas de papel 40 quilos enormes. Aí escreveu no meio, assim, vamos falar sobre o nosso podcast de atualidades. Então escreveu, acho que foi atualidades a palavra que você escreveu primeiro, ou sei lá qual foi a palavra. Acho que foi um foi atualidades, outro foi podcast, né? E a gente foi derivando coisa. E aí dali, o que você lembra de atualidades? Aí a gente botou lá, planeta, geografia, terra, aí, sei lá, continente. Eu lembro que a gente decidiu de cara que a gente não ia botar nada com geografia a princípio. Verdade. Porque a gente não queria que fosse um podcast de geografia. A gente queria que fosse de atualidade, pra gente falar dos temas de geografia. Mas, eu lembro que a gente falou, se a gente quiser um dia falar sobre saúde mental, um dia falar sobre paternidade, né? Que eu já tava com um filho pequeno naquela época. Enfim, a gente queria manter esse leque aberto, né? Um dia a gente podia... Será que esse papel 40 quilos existe? Antes jogou fora, jogou fora, né? Talvez. E tá lá, cara, a gente preencheu essas duas folhas com coisas inteiras que remetiam àquilo, assim, a gente teve ajuda. A Thaís, minha mulher, deu várias palavras, a Juliana, tua mulher também. E a gente escreveu aquelas duas folhas inteiras só pra achar um nome. E daí a gente foi cortando coisas. Acho que o resultado daquele brainstorm inicial chegou a, sei lá, uns 20 nomes, alguma coisa assim, né? E a gente... Muitos ruins, né? Não, acho que a maioria era ruim. O Atualize não tava ali. Não. Naqueles nomes, né? Ele surgiu depois, assim. Eu nem lembro como foi que surgiu. Acho que eu não lembro de onde surgiu. Eu acho que veio junto com a ideia da logo. Eu falei, atualidade podia ter um negócio, assim, tipo um loading de atualização. Atualizando, Aí eu falei, atualizando, atualize, atualizar e tal, não sei o que, a gente puxou daí. Foi por aí, é verdade. Na verdade, o nome veio da logo. Da logo, né? E aí a ideia de ter um microfone com o loading ao redor, que a gente, gostou muito, né? Acabou meio que induzindo a gente a usar. Tanto que tinha a ideia do César, nosso amigo parceiro desde o início, que é uma das poucas pessoas que sabiam que esse podcast ia existir. A gente contou pra amigos muito próximos, né? E ele falou assim, bota então F5. Lembra a ideia? Como assim? F5? A época, atualizar no... Aí ele falou, atualizar no teclado. No teclado. Aí a gente, atualizar, F5. Aí, tu sabia que existe, eu acho que é da Folha de São Paulo? O F5? Existe, a coluna F5 é de atualidade. Aí a gente falou, mas ninguém vai entender. A gente não ia conseguir registrar também. A gente é de humanas, a gente não entende. Imagina as pessoas que vão assistir isso aqui. Então, o nome, cara, a gente demorou muito tempo pra achar o nome. Muitos dias, a gente se reuniu várias vezes. Tu lembra de ideias ruins? Eu lembro de uma ideia que você sempre jogou um hate do cacete. Ideia merda. Era uma ideia, muito legal, mas ela tinha um potencial de polêmica, né? Que eu falei, a gente vai esclarecer coisas. Então, existe aquela expressão de, botar uma coisa preto no branco, né? E aí, eu sou branco, ele é preto no branco e tal. Eu falei, Caralho. Legal. Ele falou, cara, essa sua pior ideia que você já teve na sua vida. Merda num nível alto, assim. Eu falei, cara, Augusto, para de Já falar. imaginava a musiquinha do Michael Jackson. Black Girl, caralho. Para. Vou embora, hein? Vou sair. Muito legal. Mas tu lembra alguma ideia merda mais que a gente teve? Cara, a gente teve... Tem, acho que... Território neutro? Não, essas ideias foram as ideias que a gente chegou a levar pra frente, mas teve mais ideia merda. Ideia merda, não me lembro agora. Bom, vamos mostrar então
Consegue jogar aí pra gente aquelas duas imagens? Esses nomes, eles foram pra final, né? Ó, latitude 0. Ó, a linha ali, ó, da latitude da linha do Equador, que é a latitude 0. Cara, hoje eu olho pra isso, eu acho esse nome uma merda. Não, esse eu não acho, não. Esse eu acho maneiro. Tu acha maneiro esse nome, Latitude Zero? Eu não acho que ele é nem de perto tão bom quanto o Atualize, mas eu acho que é legal. Parece um podcast que vai falar sobre... Viagens, né? Viagens, tipo, é isso. A gente vai fazer um podcast das Maldivas. Tem um YouTube... Das Maldivas. Tem um YouTube chamado Latitude Infinita, né? Que tem no Instagram, que é maneiro, é sobre viagem também. Mas eu acho que, assim, isso foi uma parada que a gente fez, assim, uma logo provisória, aleatória, né? Só pra ver testar como ficaria o nome. O detalhe interessante... Eu acho ideia, o detalhe interessante é que o Augusto é quem faz essas artes aí todas, né? Da página, thumb, a logo do Atualize foi ele que fez, tipo, não foi um designer. Não, foi um designer. Só que foi a designer, inclusive. Você entregou o bagulho. Ela veio cheia de ideias. Eu falei, desculpa, eu não quero tolir o que você... Mas a gente pensou nisso aqui. Aí a gente foi basicamente ajustando. Caralho, ele brigou com a designer. A designer mandava arte, milhares de artes. Ele, não, é isso aqui. E acabou sendo a que você botou, entendeu? Não, tipo, a mulher... Mas, pô, foi ela que desenhou o microfone, foi ela que fez tudo e tal. Enfim, mas eu sou chato pra caralho. Chato pra caralho. Ele brigou, ele queria ensinar o trabalho da designer. Eu não queria ensinar, só que o bagulho é meu. Tipo, teu cabelo aí, tu acha que tá bonito desse jeito. Mas ele tá bonito. Tu vira lá pro barbeiro e fala, eu quero que corte desse jeito, né? Então aí o maluco faz o que tu quer. Vou falar em cabelo, inclusive, ao longo desse ano, eu mudei bastante, né? Porra. E você também. Você tinha cabelo quando começou o podcast. Bom, vamos voltar ali ao que interessa. Tinha um outro nome, né, que a gente acabou não mencionando, que era o Território Neutro. Esse nome eu acho uma merda. Esse é muito ruim. Esse nome eu acho muito ruim. Esse é pior do que o Latitude Zero. É, muito pior. Porque dá uma ideia de neutralidade que nunca foi a nossa proposta, né? A nossa proposta sempre foi falar de uma maneira a considerar lados, né? A mostrar pontos de vista e tal. Mas definitivamente a gente sempre Eu acho que teve um episódio que foi um marco pra isso, que foi o segundo episódio com convidado, salvo engano, o episódio 8, que foi sobre o fascismo. O Manuel. Em que o nosso amigo Manuel Pimenta tava sentado na cadeira do lado de cá e falou: é o momento de vocês saírem do armário. Fala aí. De onde vocês. Vocês são de quê? Político que vocês são. Virou ao contrário a entrevista, né? E aí a gente começou a falar mais abertamente. Ali a gente começou a descaralhar, né? Depois daquele dia ali, o Manuel tá assistindo isso aí, se estiver assistindo. Você ajudou a nossa libertação. Isso aí. Por um outro lado, também já nos trouxe problemas. Muitos problemas. Deixa pra lá. Enfim, então Território Neutro foi a outra possibilidade, mas tira isso daí que está... Isso daí é feioso. Bota lá nosso logo mesmo rodando, que a gente gosta dele. Bom, e esses dois nomes vieram pro final. A gente viu lá o Atualize, né? No INPI já tinha registro. E aí virou o atualize.se, o Atualize-se. Tá satisfeito com esse nome? Tô muito, gosto bastante. Eu acho que é muito bom, até porque a gente achou o @liso, né? Atualize.se. Um monte de gente olha ali e fala, caralho, maneiro. Tá, e é fácil de achar no YouTube, né? Fácil de achar no Instagram. O único problema é que o YouTube, eu falei que o canal demorou uns dias, porque eu descobri só depois de fazer a porra toda que no YouTube não podia ponto no nome, né? Então no YouTube atualize-se direto, sem ponto, parece que esqueceram o hífen. É meio feioso, mas enfim, juntos, é o que temos, né? Enfim, uma outra coisa que eu acho que a galera não sabe é o teaser, né? A gente fez o teaser que você abre o nosso YouTube e tem lá um videozinho. Para com isso que eu vou embora, vou repetir a mesma coisa que você falou. E aí o nosso... Cara, vocês não têm noção do que foi a gravação desse teaser. A gente veio pro estúdio e você repara que a gente fala várias frases soltas, né? A América Latina teve 13 países, tem 13 países, tem vários presidentes e tal. E aí eu falo sobre o mundo racista, não sei o quê. E a gente Eu lembro que você falou, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. A gente não fez... Quem assistiu... Quem é atualizer raiz, né? E assistiu todos os episódios já deve ter notado que aquelas falas não estão em nenhum episódio, né? A gente simplesmente fez trechinhos de fala de algumas coisas que a gente achava que poderiam compor o teaser. Você não tem ideia da quantidade de coisa que não tem ali. A gente ficou 2 horas aqui no estúdio, aí gravava a mesma coisa, falava, tá merda. Gravava outra coisa, falava, tá merda. Aí por exemplo, teve corte do episódio 0 que a gente tirou dali, né? E na verdade não tava no episódio 0, porque, cara, ficou bom, mas não compôs no teaser, né? Caralho, bizarro. Então foi um teaser produzido. A gente ficou 2 horas aqui gravando frases. Você não tem... Cara, é tipo assim, ó. Augusto é careca. Mais uma vez.
Aí tinha que dar um tempo, né? Pra fazer os cortes. Augusto, é careca. E foi isso. e dali, imagina, o nosso editor, é um santo. Ele conseguiu pegar o compilado de frases soltas que a gente disse e criou um videozinho que é muito legal, inclusive. É muito legal. Ele falou, cara, ali eu contestei. Ali eu pensei que talvez não fosse dar, mas depois eu entendi. Teve uma hora lá que ele meio que se aborreceu e falou, cara, não é possível, a gente já fez 10 versões e tal. Eu sempre tinha algum detalhezinho, né? Aí ele falou, não, eu entendi que é porque, porra, era o vídeo do impacto inicial, era o vídeo pra, né, dar aquela presença e tal. E beleza. Mas, porra, se tu continuasse com aquele grau de exigência pra tudo, eu ia sair fora. Não, inicialmente é porque você tem as suas manias e você quer a parada dessa forma. E até a pessoa conseguir te entender pra conviver contigo, demora um pouco, né? Essa foi uma frase. Eu não sei o que eu acho dessa frase, sinceramente. Sinceramente. Não, pro pessoal daqui do estúdio do Seu Pod, onde a gente tá gravando e grava há um ano, agora a galera, tipo assim, pô, entende, o Augusto é desse jeito e tal, e, poxa, a gente aqui é bem rapidinho. Mas inicialmente demorava pra gente ajeitar o microfone, a cadeira, a cor. Aí então, não, esse azul que tá aqui que vocês estão vendo o cara é daltônico. Ele dava palpite na cor, no tom do azul que tá no estúdio. Então, hoje em dia. É porque você não sabe. A rapaziada eu já mando de manhã, hoje, quando a gente vai gravar episódio. Falo, ó, uma cadeira de cada lado, braço com microfone, cor é essa daqui, mando uma foto, né, de qual que é, mando tudo antes, né, já pra evitar atritos. Ó, a cor é essa aqui, ele mostra o celular. A cor é essa aqui do último episódio, é essa cor que eu quero. Porra, numa brincadeira dessa, a gente gravou o episódio 2 do Atualize-se com a porra do estúdio vermelho. Porque, tipo, o estúdio tava de um outro episódio vermelho, eu sentei aqui, não vi que tava vermelho, porque eu sou daltônico, né? E a gente gravou o bagulho com o episódio vermelho. Mentira, que foi o episódio do Lula e a gente gravou. Foi você, então. Levantei pra ir no banheiro, tu meteu. Não, e nessas muitas chatices de estúdio, a gente gravou em vários estúdios, o Augusto disse. A gente já rodou por vários estúdios por circunstâncias. E a gente foi a um estúdio uma vez, claro que não citaremos nomes. Sem nomes, é isso que eu falo. E aí, a gente chegou ao estúdio, o estúdio tinha alguns problemas ali e tal, de estrutura. Você tá falando de qual primeiro? Tem dois, né? Vamos na ordem. Tá. O primeiro estúdio fora que a gente gravou foi por que motivo? Era um episódio de uma coisa que tinha acontecido naquele momento muito importante e a gente precisava gravar correndo e o Seu Pod não tinha agenda. Isso. Então foi basicamente isso. A gente marcou lá num feriado, o pessoal topou no feriado, a gente, bora, vamos lá. Só que a gente foi pra um lugar que a gente não conhecia. E aí, chegando lá, aqui as câmeras, tem um operador ali atrás agora que tá operando. Então, toda vez que eu falo, ele vira a câmera pra mim. Essa câmera que você tá vendo aqui. Às vezes fala assim, joga na aberta aí. Aí a gente olha ali pra aquela ali, né? Aí o Augusto vai falar alguma coisa. Fala uma coisa aí, Augusto. Oi. Aí o operador mexe lá, ele aperta um botãozinho ali, tá? Uma mesinha. E aí, nesse estúdio que nós fomos, todas as três, são 3 câmeras aqui, as 3 gravam. E aí, na hora que vai na verdade, é o aparelho que é diferente, sim. né? O daqui, ele grava só o que tá aparecendo na câmera quando corta. Por exemplo, o Aloysio tá falando aí, a gente não vai conseguir nunca mais a cara dele agora, porque vocês estão vendo a minha cara. Lá, eles têm um aparelho um pouco mais caro, onde você grava as 3 câmeras em cartões de memória diferentes. Sim. E aí, explica. E aí, assim, se você grava nas 3 câmeras, você pode, depois da gravação, selecionar aquilo que você quer. Eu quero que naquela fala apareça a cara do Aloysio. Aí o Augusto falou alguma coisa, vai aparecer a cara dele. Beleza. Só que o cara não avisou isso pra gente. O cara não avisou isso pra gente e tudo bem. Ele ficava sentado lá, se desse algum problema ele poderia trocar. Porque poderia acontecer disso, de eu estar falando, o Augusto falar alguma coisa ali rápida e você não pegar aquilo que ele falou rápido. O cara ficava levantando e saindo da sala. Abria a porta. A primeira vez que ele levantou, eu parei de falar. Ué, Porque, teoricamente, ele poderia sair da sala, porque não tinha que ninguém ficar trocando ali, né? Como aconteceu agora. Trocou do Augusto pra mim. Só que ele saía da sala e do lado de fora tinha uma cozinha, uma copa. Ele abria uma cerveja no meio do episódio. Foi Heineken no dia. E pá, abrindo um barulho de cerveja, a gente falando pra caralho aqui. E o maluco... ele voltava... a Palestina... Agora tu falou qual era o episódio que a gente gravou. Verdade. Mas enfim, paciência. Mas a gente não falou o nome também lá no episódio. Teve isso. Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. E deu um monte de problema. Eu lembro que quando chegou o episódio, veio tipo assim, o Aloysio falando 10 minutos e o bagulho na minha cara. Eu assim, tipo, olhando ele falar, coçando e tal. Porque acabou não rolando isso. E o Augusto
Agora não, agora menos, mas o Augusto tem a mania feíssima de quando o Noel tá falando, ele mete o dedo no nariz, ele joga o corpo todo, deita na cadeira. Me estico, né? Se estica. Alongo. Aí fica fazendo altas caras, tipo assim, se coçando todo e tal. É imperativo que fala, né? E aí eu falando e tava a cara do Augusto, assim, olhando pro nada. Olhando assim, ele falando, eu virado pra cá. Não te lembra um dia que você... Vou contar esse bastidor. Deixa a câmera aberta. Eu tava falando, olhando pra ele, né? Na verdade, a gente olha muito um pro outro. E aí, a câmera tava em mim, ele sentava desse lado onde eu estou. Ele levantou e foi ao banheiro e me deixou ali, falando pra cadeira. Não, que não sei o que, sei lá, e acho que era episódio da China. Eu tava apertado, não, cara. que o Xi Jinping, não sei o que, e ele foi. E eu continuei a ficar ali uns 2 minutos falando. Não, só que vocês conseguem imaginar eu falando pra ninguém? Consigo, pandemia, pô. A gente Aí eu deu aula parei. pra câmera. Aí eu parei e falei, não tem condições, vamos voltar e fazer de novo essa merda. Porra, já que você tá contando isso, a gente tá abrindo nossos bastidores. Nossa intimidade. Cara, tem um episódio que vocês voltarem lá, é fantástico, que é o da Luciana Boatê, que acabou de vir os cortes agora sobre ela. A gente quase tomou um bolo da Luciana Boatê, porque ela é advogada da DPF do aborto lá no Supremo e tal. E aí ela simplesmente estava marcada de vir pra cá numa sexta-feira. O episódio eu acho que era algo como 4 às 6, eram 2 horas de episódio, né? E aí, cara, ela quase não veio, porque ela teve uma urgência lá, fez reunião com a equipe do Barroso e tal no dia, do ministro do Supremo. E aí, quase não veio. E a gente depois conseguiu que ela viesse, só que ela veio... Era Bruno que tava aqui nesse dia? Era, né? E ela veio, só que ela chegou assim, tipo... Tinha 50 minutos de estúdio só pra gente gravar com ela, a gente tinha programado pra 2 horas. Aí o que eu falei? Eu falei, pô, eu sou pequeno, eu não conhecia ela pessoalmente, mas pelas mídias sociais, assim, achava que ela era baixa também. Eu falei, pô, vou sentar na cadeira aqui, fingir que sou eu, ajustar a câmera toda, né? Vou pra lá, a gente ajusta tudo. A gente gravou o início do episódio. Ele, aí, gente, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tipo, tem uma hora que ele fala, tipo assim, que é uma hora, cara, olhem isso, é fantástico. Tem uma hora que ele fala, ele... Resgata, não, por favor. uma das maiores especialistas no tema no Brasil. Aí, tipo, eu tô olhando assim pra ele falar, eu viro e olho pra ela, que não era ela, era a cadeira, eu falo... Ele, né? Isso assim, tipo, né? Foi muito bom, muito bom. E não tinha ninguém, a gente gravou aquela parte toda, e aí, depois quando ela chegou, ela sentou e blá, 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 começamos a falar direto, e depois a gente compôs e fez o negócio, foi bem legal. E teve o outro caso que foi um pouco menos legal, né? Mas vai. Mais grave até, né? A gente foi a um outro estúdio com um desses convidados que não podia vir à Barra, e aí chegamos no estúdio, posso contar tudo o que aconteceu? Eu acho que vale, Pode, né? só não vamos falar o nome de ninguém claro. por ética. E aí chegamos no estúdio. E vamos não dar qual foi o episódio. Não tinha ninguém ali. A gente saiu entrando, era um prédio, saímos entrando e tal, aí veio um cara. Eu falei, pô, amigo, tudo bem e tal? Bom dia, somos Augusto, Luiz. Tem água aí? E não comprei. Esqueci de comprar. Tipo, não tinha um bebedouro, uma geladeira. Vou lá comprar uma... Aí falou assim, pera aí que eu vou ali comprar. E a gente, pera aí que eu vou ali comprar. Tipo, eu peguei minha mochila. Na hora que ele falou, eu peguei a mochila e falei, pô, a gente vai sair, né? Só pra contextualizar, quem não entende nada dessa dinâmica, cara. A gente tá aqui, câmera e lente, computador, mesa de corte e tal. Tipo, coisas que eu citei aqui que cabem na minha mochila, que todas elas somadas têm 30 mil de equipamento, né? O maluco simplesmente chegou, não conhecia a gente. Não, eu vou lá fora comprar uma água lá na rua. E a gente ficou sozinho lá no estúdio. Eu falei, caralho, meu, que isso? Demorou assim uns 5, 6 minutos pra voltar. E a gente tava lá esperando. Podia ter ido embora, tá? Ele podia ter feito o nosso estúdio. Caraca, surreal. Inacreditável. E aí fizemos o episódio. O episódio foi muito bom, assim, o convidado, né? Foi muito bom. Mas tivemos vários problemas no pós-produção, vários problemas durante. O áudio tava muito ruim, um eco. Aí tinha uma porta atrás da cadeira do convidado, então toda hora alguém entrava, fazia barulho. E, pô, ficaram 4 pessoas dentro do estúdio lá, fazendo barulho e tal. Foi, assim, muito ruim, assim, a experiência, né? Aí o Augusto fez um relatório sobre os problemas que o estúdio tinha. Um relatório, assim, tipo, tinha 7 páginas. Na verdade, com foto, com na tudo. verdade, eu recebi o material. E aí, tipo, quando eu assisti o material, eu falei, tá errado. Não é possível. Gravaram errado, né? Porque o áudio tava muito zoado, a imagem tava esquisita e tal. Aí eu falei, aí o cara falou, não, eu vou render aqui em alto e tal, vou mandar pra você que deve ter tido algum problema. Eu assisti e tava igual.
Aí o maluco foi, pô, vou te ligar. Eu falei, pô, irmão, não me liga não. Aí ele, por quê? O que que houve e tal? Eu falei, cara, eu sou uma pessoa educada, eu não quero falar com você agora, porque se eu falar com você agora, eu vou falar coisa que depois eu vou me arrepender, não me liga não. Aí o cara, não, que isso e tal, eu falei, deixa quieto, irmão, vou sentar, vou me acalmar um pouquinho, vou sentar e vou escrever tudo no papel e te mando, tá? E saiu esse relatório. Cara, aí. ele fez um relatório de 7 páginas e esse relatório gerou uma crise entre os sócios do estúdio. Aí isso é a versão tua, né? Não, versão minha porra nenhuma. Tem as mensagens. Eles se reuniram, fizeram uma reunião Isso é verdade. com o relatório do Augusto. O relatório gerou uma alteração no estúdio, tipo assim, caralho. Ele fez o... Aí os caras devolveram o dinheiro. A gente pagou, e eles devolveram o dinheiro, tal grau de chatice do Augusto. Teria sido o episódio mais caro que a gente já fez, porque era um convidado muito importante, Verdade. né? E devolveram tudo integralmente. Exatamente. E isso é um pouco conta dos nossos processos aí. O que a gente faz? Cara, as pessoas perguntam, acho que teve alguém que perguntou isso, ó. Mais uma pergunta, ó. Aqui. Mais uma pergunta interessante que rolou aqui foi da Sofia. Ela mandou assim: tenho curiosidade para saber como é o processo por trás de um programa. Às vezes fico me perguntando o que é combinado e o que é espontâneo. Exatamente aquilo. Cara, a gente, como leva isso aqui a sério, a gente naturalmente roteiriza as coisas, né? Então a gente faz uma reunião. Primeiro a gente define o tema. Aí, uma vez definido o tema, a gente faz uma reunião na verdade, vai estudando sobre o tema e tal. Faz uma reunião entre nós. Quando dá, tem vezes agora que a gente... Às vezes agora a gente consegue, dependendo do episódio, principalmente quando é com convidado, né? Porque aí a responsa fica mais com o convidado. Às vezes a gente consegue fazer remoto e tal, mas no início era sempre essa reunião de um dia inteiro, né? E a gente pesquisava, via detalhe, e via, media tempo. Já teve reunião de domingo? 5 de domingo. Eu descendo de Petrópolis, indo pra tua casa, ficando até meia-noite? Cara, bizarro. Já teve gente ficando até 4 horas da manhã na minha casa, assim, tipo... Tudo isso. E aí, cara, a gente continuava dando aula, a gente dava aula sábado, a gente fazia, cara, todas as questões. Eu tenho um filho pequeno, então, quer dizer, a gente fazia todas as nossas outras coisas da nossa vida, e faz, inclusive, até hoje, mas agora a gente já organizou mais ou menos alguns processos. E aí, então, todo episódio que a gente grava aqui, de 1h30, 2 horas, ele, na verdade, tem uma pré-produção in loco, a gente junto, maior do que isso. Nunca teve reunião de episódio que foi só 2 horas. Né? Não, nunca. Fora um tempo de estudo daquele episódio, que é enorme. Que a gente, meu irmão, pode ser uma coisa que a gente tá cansado de saber. A gente estuda tudo de novo, confirma informação e tal, não sei o quê, porque a gente leva a sério, a gente não faz só isso aqui também. A gente tem uma carreira profissional lá fora, então, assim, pra alguém pegar alguma coisa, uma bobagem que a gente falou aqui, levar e usar de uma forma, porra, desmoralizar a gente como profissional, a gente leva isso, sempre pensou muito nisso, né? Sobre essa questão. Então a gente tem todo um processo de produção que, assim, para um episódio desse daqui sair, cara, a rigor aí alguns dias de trabalho, né? Sim. E depois a gente tem todo o período também de pós-produção. O Aloysio, o que ele faz, né, no Atualize? Ele é o mais estudioso, com certeza. Ele é o cara que... Mais bonito, com certeza. É a cara das redes sociais. É a cara das redes sociais. Exatamente. Ele já estava acostumado, né, com Fala Tio Lu e tal, então ele já tinha meio que esse traquejo ali com o Instagram. Depois eu comecei a fazer algumas coisinhas também, assim, já... direto lá no Instagram, mas no início eu falei, cara, eu vou me concentrar no que eu sei mais fazer, você no que você sabe mais fazer, e vamos nessa. E aí, ele também é o mais estudioso, ele é o cara que lê mais, que vai se informando, vê o que tá em alta e tal. Óbvio que eu também estudo para os episódios, mas geralmente quando eu vou roteirizar, até puxando uma coisa que eu faço, né? Quando eu vou roteirizar, ele me manda uma série de coisas que ele pesquisou já prontas, né? E é o financeiro também, né? O cara que faz os pagamentos ali e tal. Eu falo, cara, os dois têm déficit de atenção, mas o meu acho que é pior. E como eu tenho outras paradas mais que dão maior trabalho, filho, caraca, eu falei, cara, pega essa parte aí, porque senão eu vou esquecer de pagar os outros e tal, não vai ser legal. E aí ele que faz o financeiro, né? Também. E eu já esqueci de pagar aqui uma vez o Atualize. O seu pod. O seu pod. Aí mandaram mensagem pra mim e falaram, pô, o negócio aí do pagamento e tal, não sei o quê, dia 10. Eu falei, não, quando for assim, manda mensagem pra ele, cobra ele, manda ele. Mas acho que aconteceu alguma coisa, não sei se era carnaval, alguma parada dessas algum aí. Feriado, era algum feriado, acabei esquecendo. O Augusto faz muitas coisas aqui. O Augusto é o pós-produção, o pré e o pós, né? O Augusto é quem faz os roteiros, escreve os roteiros. Acho incrível a capacidade dele escrever muito bem.
e escrever quando partes que são minhas e que eu vou falar, escreve como eu falaria, né? Por me conhecer muito, ele já escreve do jeito que ele acha que eu falaria. E escreve os roteiros todos, roteiriza tudo aquilo que a gente vai definindo, vou mandando pra ele um monte de coisa, informação. A gente tem um grupo das lives, então a gente vai colocando tudo ali e eu vou mandando pra ele, ele vai roteirizando. E o pós-produção, que eu acho que mais te dá trabalho do que o pré, com toda certeza. Porque o pós-produção é toda parte do que chega pra vocês. Então, o Augusto, ele recebe o episódio que a gente faz aqui do estúdio, e esse episódio chega lá bruto, aí ele tem que mandar pro nosso editor, o nosso editor coloca ali as vinhetas, né, de início e fim, e os cortes, que eu acho que é o mais trabalhoso de tudo. As pessoas não têm ideia, não. Porque, assim, quando você vê um corte daquele de Reels do Instagram, o do YouTube é beleza, mas o de Reels do Instagram, de Shorts também, TikTok e tal, às vezes aquele corte são 10 pedaços do episódio totalmente separados. E às vezes, assim, a frase mais legal, ela não tá no início. E aí eu vou e pego e boto um pedaço lá na frente e tal. Então, assim, se o episódio tem 2 horas, como o último que eu tava produzindo agora, corte que era do Orlando Zacconi, cara, eu fico uma semana com aquele episódio. Sim. E eu boto, às vezes, no deslocamento. A primeira ouvida geral que eu dou, né, é deslocamento. Tô indo trabalhar, tô no carro e tal, deixo passando lá ouvindo. Aí eu vou, dou pausa e gravo um áudio. Ó, do minuto tal, falei isso de interessante e tal. E aí depois eu pego aquilo tudo, boto no papel e vou compondo lá, mando pra ele, né? Ele diz, ó, esse eu gostei mais, esse eu gostei menos e tal. E depois é que eu vou fazer o detalhe. A gente bota lá, a gente chama isso de time code, né? A gente escreve lá 1 hora, 4 minutos e 12 segundos, até 1 hora, 4 minutos e 20 segundos. Aí uma frase que marca o início daquilo, uma frase que marca o final daquilo. Às vezes ele pega uma frase que tem 3 segundos e que tá no início e junta com alguma coisa que foi dita por outra pessoa 1 hora depois do episódio. Cara, modéstia à parte, assim, eu aprendi a fazer isso e o nosso editor também, cara, palmas pra ele, não só pelo trabalhão que dá, mas, porra, a parte técnica ali, se eu fizer e ele cortar escroto, ficar vai ficar uma merda. Então o trabalho dele é mais importante do que o meu nesse sentido. Mas, assim, aquela composição é uma parada que, assim, a gente faz hoje muito bem. A gente hoje consegue fazer legal. E aí, revisão das legendas. A gente tem um programa que faz legenda e ele tem que ler todas as legendas e ver se tem erro de vírgula, de pontuação, de tudo isso. Então, esse trabalho do pós, que é o que a gente mais precisa de alguém para nos ajudar, é o nosso... Quando perguntou o que vocês mais querem hoje, pra isso aqui, vocês terem mais... Equipe. Com alguém. Uma pessoa. Equipe. Uma pessoa para fazer isso, né? Tipo, olhar os time codes, olhar o que é mais relevante daquilo que a gente falou, né? Porque a gente não faz isso aqui uma frase pronta. Claro que existe um roteiro, mas eu, principalmente, até mais do que você, tipo, improviso muito, né? Durante a parada. Então, o Augusto, quando vai algum corte que sou eu sei que dá trabalho pra caralho, porque ele vai pegar... Mano, isso eu reclamava pra cacete contigo. Falei, cara, começa um assunto, termina a porra do assunto, cara, senão fica complicado. Tal, Aí depois eu falei, meu irmão, foda-se, vamos... Porque o convidado também, a gente não pode pedir isso pra ele. Sim. Então, aí eu comecei a fazer isso, de pegar pedacinhos, né? O editor não me matou, né? Então a gente começou a fazer desse jeito. Exatamente. E os contatos todos que a gente tem, assim, com convidados e o estúdio também, é o Augusto que faz, que manda os convites. A gente manda convite pra muita gente. Isso nós dois fazemos, né? A gente já teve até hoje, contando até convidados, episódios que teve mais de um convidado e tal. Eu acho que deve ter sido perto de uns 20 convidados, talvez, né? Teve um convidado que veio por pena, né? De tanto que você encheu o saco. Eu mandei uns 20 e poucas mensagens pra ele. Bom, aí esses, vamos colocar 20 convidados aí que a gente veio, na verdade, a gente já falou até hoje com 60 pessoas, né? Acho que mais. E teve gente que a gente... Não tô falando de directzinho que a gente enviou pro Mano Brown. Tu já enviou um direct pro Mano Brown. Mandei pro Mano Brown. Mano, cola aí. Mandei pro Mano Brown, mandei pro Emicida, já mandei que, né? já mandei pra muita gente, cara. Mandei pro Gabriel Pensador, que é um desejo que a gente tem bastante aqui. O Gabriel vir aqui e tal. E a gente, cara, tem coisas assim que a gente não fala pra não ficar feio, né? Se depois não conseguir, mas assim, a galera grande aí que, porra, já se ventilou nível falo com a assessoria, perturba uma vez por semana e tal. Mas, meu irmão, o cara que demora 3 meses pra marcar um flow, atualize-se, né?
Porra, e a gente com limitações de agenda, da aula, que o estúdio tem vários podcasts acontecendo, e às vezes é o dia que a pessoa pode, mas aí é o dia que o estúdio não tem, aí é o dia que a gente tá dando aula e tal. Então, meu irmão, é e quando complicado. A gente encontra alguém também por aí, a gente fala com as pessoas Cara sempre, né? total. Tipo, você vai lá, tudo bem e tal, não sei o quê. Cara de pau total. Total. Teve total. um bem grandão que você encontrou numa livraria, né? Foi. Que você pegou o Foi. WhatsApp. E teve um aqui, porra, a primeira vez que aconteceu da gente encontrar alguém e pensar em chamar podcast foi aqui no shopping, onde a gente grava, no Citar na Barra. E esse cara olhou e falou, pô, não sei e tal, não sei o que, eu tô meio bolado. O cara tava. Porque acontece? O cara tava tomando cerveja com os amigos. E eu achei meio invasivo chegar lá e, tipo, pô, o cara tá ali no momento dele, sabe, de sei lá, de relaxamento com os colegas, ou algo assim. Foda-se, vou lá falar com ele assim mesmo. Aí não, eu cheguei, gosto realmente do trabalho do cara, virei e falei, pô, não, me amarro no teu trabalho e tal, não sei o que, bom, pô, posso tirar uma selfie? Aí tirei uma selfie com ele e falei, pô, inclusive, eu tenho um podcast. É. E esse cara ainda não veio aqui, mas toda segunda-feira de manhã eu mando uma mensagem pra assessoria dele, né? Sou chato pra caralho Toda mesmo. segunda-feira. Toda segunda-feira. Eu escrevo as mensagens no fim de semana, deixo lá no meu grupinho eu comigo mesmo, segunda-feira é dia a dia, encher o saco dos outros. E a gente continua fazendo isso. Espero que alguma hora eles respondam e venham. Então, se você tiver aí algumas indicações de convidados, a gente gosta muito de convidados porque a gente trabalha menos quando tem convidado. Esse é o principal fato. É um babaca, né? E outra coisa que eu ia falar, o Aloysio brincou, mas é sério, tá? Se alguém que tá vendo isso daqui, porra, se amarra no nosso projeto e toparia fazer parte desse projeto com base no que a gente faz, que é a cifudência com pouco retorno, no caso da gente é zero retorno, é só preju, mas enfim, o editor, por exemplo, comprou nossa ideia. A gente paga o valor lá dele mensal e tal, mas ele tem mais trabalho, ele mereceria ganhar mais do que ele ganha, mas é o que a gente consegue fazer. Com toda certeza. Então, assim, cara, um estagiário, assim, a galera, pô, cara, eu vou investir nesse projeto aí, que depois essa porra vai ficar grandona, eu vou virar o Janzão do Flow, né, do Atualize. Então, assim, tamo aberto mesmo, manda um direct, se é conhecido, manda um alô no WhatsApp, que assim, a gente estuda possibilidades, né, minha descrição de emprego envolve muito trabalho e pouca remuneração. Que hora você dormiu essa noite? 3 e pouca da manhã. E que hora tu acordou? 5:30 da manhã. Tá aí até agora. Mas que horas são agora? São 6:40 da manhã. E o que você já fez? O que você já fez hoje? Dei 8 horas de aula, vim pra cá, gravamos o episódio de março, que você já viu semana passada. Esse é o segundo episódio de hoje, tá? De hoje. A gente tá aqui desde... A gente chegou ao shopping 3 da tarde. 3 da tarde. E eu não dormi tão tarde quanto você, mas vou dormir mais de 1h da manhã. Não, mas quem me fudeu ontem foi meu filho. Sim, foi o Lucas, que ficou acordando várias vezes e tal. Depois, porra, eu faço as coisas depois que ele dorme ou quando ele tá na creche, né? Aí, quando ele tava na creche, eu comecei a fazer algumas coisas e tal, mas acabei pegando trânsito, chegar em casa e tal. Aí, de noite, quando eu fui pegar pra fazer, cara, eu começava, eu tenho déficit de atenção mesmo. Eu começo aí, porra, engreno, tem que fazer. Aí ele chorava, e ficava lá 20 minutos no quarto e tal. E sexta-feira agora, que hora você saiu da minha casa? Meia-noite. Meia-noite, né? A gente se encontrou que horas? 12:00 e pouca. Cheguei na sua casa 1h e pouca. 1h e pouca, né? 1h e pouca. E caiu no Rio, chuva no Rio de Janeiro pra cacete, né? E naquela chuva que deu, a gente tava lá até... A gente tava fazendo os roteiros de hoje, definindo uma série de coisas, algumas novidades. Ou seja, não estamos aqui chorando miséria, mas só pra vocês entenderem que a gente precisa de alguém. Curte aí, manda pra alguém. Se tu conhecer alguém que se encaixe nos nossos temas e seja relevante, pô, conversa com a pessoa, pô, tem 2 professores ali que fazem um podcast, que eles estão chorando a pitanga do caralho. E se você é um milionário, eu quero botar um dinheiro lá porque, porra, eu apoio. A gente também tá aí, entendeu? A gente... Não, vamos falar sério? Vamos. Pô, empresa, cara. A gente tá super aí pra fazer divulgação de empresa e tal. Então isso aí é uma coisa que a gente não tem um fim lucrativo com isso nesse momento, mas enfim, custear as despesas e aumentar os braços, eu acho que é uma parada que pro Atualize fazer 2 anos, 3 anos, 10 anos, né? Certamente essas etapas vão ter que vir, né? A gente não vai conseguir fazer isso desse jeito para sempre. O que a gente ia falar mais? Acho que a gente tem perguntas, né? Temos aqui perguntas. Mais. A gente veio, deixa eu ver. A gente falou da trabalheira. Tá aqui. Pergunta do Patrick. O Patrick enviou: parabéns pelo 1 ano. Não vale fugir. Qual o episódio preferido de cada um dos 2? Beijos. Beijo, Patrick. Fala você. Acho que eu vou dividir, assim. Vou dividir. Pra mim, episódio Nós Dois. Eu gosto muito do episódio Rússia e Ucrânia.
foi o primeiro, assim, um marco na nossa existência enquanto podcasters, né, de hosts. Eu gosto muito daquele episódio de 1 ano porque foi o primeiro, porque ficou um bom episódio também. A gente não tinha pretensão de que aquilo virasse um episódio, era um teste, né? É. A gente veio aqui ao estúdio pra testar e ver se a gente Tinha sabia. nem nome. Não tinha nome. No fundo tinha uma bandeira da Rússia e da Ucrânia aqui na tela. Exatamente. A gente não sabia se aquilo ia dar certo, se a gente ia continuar, se a gente ia começar, na verdade. E eu gosto muito desse episódio. E episódio com convidado, eu gosto muito... Cara, eu gosto de vários, é difícil falar um só, né? Se eu falar, vou esquecer de alguém. Mas... eu acho que o do Simas. Simas é o episódio mais recente, assim, e é um que eu gosto muito também. É o episódio sobre Rio de Janeiro, sobre samba. Acho que tem tudo a ver, assim, comigo, com a minha vida. Eu gosto de vários, assim, eu não queria citar um, porque tem amigos nossos que vieram aqui, muito queridos, pessoas que trabalham com a gente que a gente ama. E... Eu acho que o maluco o Patrick foi cirúrgico, falando, não vale fugir, que tu tá dando a volta do cacete. Mas já escolheu, já é. Já escolhi. E bom, você? O meu com só nós dois, fazendo que nem você fez, cara, foi um dos episódios menos divertidos, assim, que a gente já fez. Eu acho que o pior que a gente já fez nesse sentido. Mas pensando na contribuição que a gente deu ali no meio daquele debate, foi o de Israel-Palestina. Né? Porque a gente pegou na semana que aconteceu o negócio, fez, lançou e, meu irmão, bunda na janela. 2 horas de episódio, meu irmão, falando tudo que tinha que falar, correndo risco de cancelamento e tal, falando as coisas com os nomes que elas têm. E agora a gente tem 6 meses depois daquele conflito ter começado naquela semana. E, cara, tudo que a gente falou ali se concretizou. Não porque a gente é bom pra caralho, mas porque a gente teve método, teve coragem, né? Falou o que tinha que ser falado. Então, esse é um episódio que me dá um orgulhinho, embora tenha sido muito tenso, né? A gente com medo de escolhendo cada palavra, né? Pra não correr risco de falar nenhuma bobagem. E episódio com convidado, eu vou destacar o do Rogério Ataíde. Rogério Ataíde, a gente ainda nem produziu corte desse episódio, porque tem sempre alguma coisa atual aparecendo. Foi um episódio sobre religiões de matrizes africanas. Foi um episódio que, assim, a gente nem viu passar. Ele teve 2 horas e pouca de episódio. A gente ainda teve que gravar lá fora as perguntas da audiência, porque, meu irmão, se não tivesse tempo, acho que a gente tinha ficado 4 horas aqui. O cara falando, porra, ele é encantador, né? Ele fala muito foda. bem pra caramba, ele tá professor de história, ator também, enfim, escritor. Então acho que foi um episódio que eu saí daqui, tipo, caraca, eu aprendi pra caramba. Mas teve alguns episódios legais, assim, por exemplo, por incrível que pareça, o do 11 de setembro, por mais que o tema seja meio tenso também, a gente se divertiu, porque a gente foi contando história de como que a gente soube do 11 de setembro, a gente saiu daqui meio leve, assim, embora seja um tema bem delicado. Por exemplo, o primeiro com convidado, que foi do Douglas Nogueira, foi Educação Decolonial Antirracista. Nosso episódio 7 já, mas ao mesmo tempo foi o primeiro com convidado. E aí, cara, eu saí daqui e falei, caralho, meu irmão, a gente fez uma contribuição foda pro debate, pra sociedade e tal. Um episódio bem assistido. Você não viu, pô, volta lá, que é um episódio atemporal. Acho que o episódio da China também, eu gostei muito da China. Engraçado que ele foi um episódio que todo mundo menciona, assim, fala que foi muito bom, mas ele foi pouco visto, Gostei né? do episódio do BRICS, foi muito legal também. Foi divertido, a gente tinha bastante gracinha, assim, no meio e tal. Quando é um episódio que pode ser leve, cara, acho que... Cara, tem episódios que a gente faz, que a gente se diverte, né? Episódio sobre futebol, com o café, a gente foi se bem divertiu, maneiro. assim. Foi muita coisa boa que a gente fez, né, cara? Modéstia à parte... Acho que não teve nenhum que a gente só aqui putaço. Um outro que a gente tinha assim, mais dificuldade, tipo, reforma tributária. Caralho, que desafio teve alguns que a gente aquele. saiu daqui falando, cara, não, hoje não foi maneiro e tal, não sei o quê. A gente chegou depois, pegou o Bruto, assistiu em casa e falou, pô, não, ficou legal. E depois jogou online e a galera elogiou. Então essa autocobrança eu acho que é boa. Sim, o do chat GPT a gente tinha menor pretensão. Vamos falar sobre e foi o primeiro que a gente bateu uns cortes altos, né? Cara, tem bastante pergunta aqui. A gente falou que, né, episódio de 1 ano, vai ser tranquilão. A gente já tá... é meio acelerado aqui no nosso tempo. Então vamos cobrir as perguntas. Episódio. Pergunta da Maria. Ela enviou: vocês devem estar morrendo de orgulho, parabéns. Queria saber qual foi a maior recompensa que vocês tiveram, o momento mais legal. E aí, Lu? Cara, foram 2 coisas. A primeira é quando eu ouço e já ouvi de algumas pessoas que isso aqui é muito relevante pra elas, né? Mas acho que, assim, uma parada que aconteceu legal comigo foi um maluco me reconheceu, assim, na rua.
Eu tava passeando... O maluco que mora no teu condomínio? Mora no condomínio, né? Eu tava passeando um cachorro e eu nem nunca tinha visto aquele... Eu já tinha visto aquele vizinho, mas eu nunca falei com ele, né? E ele me viu passeando com o cachorro na rua, assim, e aí ele me parou e falou assim, você trabalha com a internet? Aí eu falei... Não, tipo assim, não trabalho com a internet. E o outro ali estava muito no iniciozinho, né? Acho que foi no episódio do ChatGPT mesmo. Foi, aquele corte que viralizou. E aí eu falei assim, não. Depois eu falei assim, ele falou, mas você não tem um podcast? Ele falou, você não tem um podcast? Eu falei assim, tenho. Aí ele falou, então, você trabalha com a internet? Eu falei, é verdade. Na minha cabeça. Na minha cabeça isso não é um trabalho, entendeu? Não é um trabalho naquela época. Esse mesmo maluco encontrou comigo, eu nunca tinha visto ele na minha vida, encontrou comigo no shopping, né? Eu andando, assim, no meio. E engraçado, foi um dia que a minha mulher e minha sogra estavam me sacaneando, porque a gente tinha ido ver um negócio num estúdio lá no shopping e tal, que a gente ia fazer uns episódios lá. E elas ficaram zoando, falando, não, um dia a gente vai chegar aqui pra gravar e você vai estar famoso e tal. Falando, para com essa porra e tal. Enfim. E aí, porra, no dia que elas tinham brincado comigo nessa parada, eu andando assim, tipo, com meu filho no colo, passa um cara, vira, aí, tu é famoso, hein? Eu olhei pro cara e falei, por quê? Ele, tu não tem um podcast com o meu vizinho? Era o vizinho dele. O maluco me reconheceu, o maluco virou fã do Atualize. Não, e o detalhe maneiro desse cara é que ele trabalha com áreas de tecnologia, ele trabalha pro Golf.br, que é o setor de reconhecimento facial, ele trabalha com inteligência artificial. A gente tava falando sobre inteligência artificial e falou, pô, muito legal que vocês falaram, assistiu o episódio. Bem maneiro, assim, porque eu não mostrei pra ele. Ele mora do lado da minha casa e ele assistiu. E reconheceu por causa do episódio, né? Cara, eu acho que você falou sobre pessoas que se informam, né? Que usam a Atualize. Cara, até hoje eu olho às vezes algum colega de trabalho, assim, uma pessoa que, porra, que não é próxima, não é amigo meu e tal, não sei o quê. E a pessoa vira e fala alguma coisa do podcast. Eu falei, pô, não sabia nem que a pessoa sabia que eu tinha um podcast, né? Aí a pessoa vira, teve um dia desse que eu falei, assim, alguma coisa de algum episódio, que alguém tava perguntando alguma parada. E aí eu falei, não, porque aconteceu isso. É uma pessoa aleatória, assim, que eu, pô, não lembrava nem o nome direito, virou e falou, pode crer, eu tô ligado, eu assisti esse episódio. Eu falei, caraca. Tipo assim, pessoas, cara, que trabalham com a gente e tal. Eu acho muito legal quando a gente vê que a gente tá sendo levado a sério, assim, acho que é uma parada legal. E a pergunta não sei se a pergunta vai ser sobre isso, se for já respondo, mas dentro disso aí... Não, do Pedro Henrique é o contrário, pergunta. Então é outra coisa. Dentro disso aí, pessoas que, assim, uma satisfação muito grande é quando alguém mais, assim, que não é da nossa área, que não é da educação, alguém mais humilde, fala assim, pô, assisti e tô, tipo, aprendendo coisas. Né? Isso é o mais foda de tudo. Quando alguém fala que entendeu alguma coisa, que aprendeu alguma coisa, que aquilo ajudou, que tá assistindo, pô, as lives que a gente fazia em casa que eram meio cagalhadas e tal, mas aparecia a gente, pô, tô assistindo, que eu tô aprendendo, é a maior satisfação que eu já tive, assim. Então vamos pro outro lado da moeda. Pedro Henrique tretou aqui. Começar então pro outro lado da moeda, né? Pedro Henrique mandou aqui, ó. Quais foram os maiores perrengues e chateações que vocês já passaram nesse ano de podcast? Eu vou começar. Cara, eu pra mim, é quando eu vejo alguém, e não é inveja, cara, é só, porra, uma noção de justiça. Quando eu vejo alguém viralizar na internet, produzindo nada, e eu sei o trabalho que deu produzir isso daqui, meu irmão, a gente postando o negócio flopar, né? Isso me chateia. A gente vai lá, posta um episódio, passou uma semana, o episódio completo, né? Teve 50 visualizações. Pô, caramba, né? Quase 20 mil no Instagram, 3 mil blau no YouTube e tal, por 50 visualizações e tal. A gente, pô, produziu tanto, fez tanta coisa. Aí depois a parada vai engrena, cresce mais e tal. E a gente fica naquela. Aí, porra, eu viro pro lado, mano, aparece viralizado um corte de alguma coisa, assim, um videozinho besta e tal, e a galera com milhões de inscritos, assim, eu fico, cara, não tem nada contra ele ter 1 milhão de inscritos, entendeu? Mas, pô, que nosso trabalho pudesse ser, pelo menos, né, tipo, a gente conseguir essas metas de ter equipe e tal, isso é uma coisa que me chateia bastante. Um exemplo agora do Big Brother, cara, a mulher de um dos participantes, o participante chegou, tu não vê Big Brother, não deve nem estar ligado nisso. Um dos participantes tá dentro do Big Brother, é casado aqui fora, mas ele meio que chegou numa menina lá dentro, né? E aí quando ele chegou na garota lá dentro, assim, meio que flertou e tal, pra, pô, se a mulher desse condição ele teria ficado com ela,
A mulher aqui fora, que era low profile total, assim, que, tipo, falou pra ele que ia até deletar o Instagram e tal, e ele vive até agora, mano, tem 2 meses que isso aconteceu, o cara tá lá dentro da casa ainda, e o cara, tipo, não, porque a Camila, tô falando da mulher. A mulher tipo, se declarou separada dele e começou, tipo, a fazer o storytelling da traída na internet. E começou a fazer videozinho e tal, não sei o quê, e se produziu diferente. A mulher está com 3 milhões de seguidores. Tá de sacanagem. 3 milhões tá de de sacanagem, não estou de sacanagem. Não, tá de sacanagem. Aí ontem, o maluco, anteontem, sei lá, o cara no Big Brother. Não, porque a Camila, ela deve ter deletado o Instagram dela, porque ela é low profile e tal, não sei o quê. A mulher está com 3 milhões de seguidores, a mulher parou de pagar o cartão de crédito do maluco. Tipo, porrada de coisa assim. Tipo, a hashtag que a mulher subiu é pau no cu do Buda, então que ela tá com mais dele. seguidores do que ele. Ele tem 200 e poucos mil. Tipo assim, ela subiu a hashtag pau no cu do Buda. Tem noção? Então, assim, e o maluco lá dentro da casa, aí teve almoço do anjo, eles recebem vídeo da família, né? Aí o maluco virou e falou, ué, cadê a Camila no almoço do anjo? Cara, o cara tem 2 meses que aconteceu isso, o cara continua lá na casa e nessa, tem né? ideia do que aconteceu, que Nem a má vaga ele. ideia. Todo participante que sai contam isso, a pessoa mentira e tal, não sei o quê. Não quero ver a cara dele quando ele sair. Porra, essa mulher tá com né, nada contra a Camila aí, pô, faz o seu, tá tranquilo. Mas, porra, produzindo nada, irmão, entendeu? E a gente aqui chorando pitanga pra completar 20 mil. Isso me chateia. O seu corpo suado. O churrasco 021. Churrasco 021 me É pega isso. pra caralho. Porra, pra não ia caralho. dar marmota. Marmota na voz. Marrosa! A Luísa! A Luísa! Esse cara- Aí tu olha a página só tem a marmota, falando o nome dos outros, né? Eu boto marmota na voz, é divertido, mas, pô, É 1 engraçado. milhão de seguidores com É. um vídeo, né? Replicado com um nome diferente, é foda. É foda. E o teu? Pra mim, o que mais me frustra é o não apoio de gente próxima, assim. Aí, pesadão. Eu falei isso pra você no início, quando a gente tava começando, que eu tinha um pouco dessa noção, assim. Por causa um pouco do Fala Chualu, um pouco de experiência de vida. Eu falo assim, Augusto, não fica muito focado em quem vai perto da gente que vai apoiar e tal, mas normalmente quem tá perto de você não te apoia, né? E eu ouvi uma frase de um influenciador dizendo assim, quem tava junto contigo desde o princípio, às vezes não te apoia porque ele não consegue entender por que você foi e ele ficou, né? E uma coisa que é até um papo pesado, mas muita gente que a gente esperava que desse, pô, uma coisa boba, sabe? Às Até vezes convidado. compartilhar uma coisa que a gente produziu. Os caras a gente descobriu há pouco tempo que tinha amigos nossos muito próximos que não é inscrito no nosso canal, tipo, isso é inacreditável, né? Não, tipo, qualquer pessoa que fosse conhecida minha, que tivesse um podcast, eu ia querer ouvir. Eu queria, caralho, essa pessoa fala essa parada de pessoas aleatórias. Óbvio que eu E às vezes, né? tu vê assim, pô, mas tu tem acompanhado e tal, fala, mais os cortes e tal, mas nunca assistiu nada. Aí, tipo, a pessoa tá sem tempo, faz todo sentido. Mas não, a pessoa ouve podcasts diariamente, mas assim, a gente tem... Isso me pega também. E é isso, assim, eu acho que... Tu já tem a tua listinha de quando a gente tiver grandão. Pau no cu do Buda. Tu já vou puxar o pau no cu de não sei quem é. Alguém virar e falar, não, porque a gente podia fazer um episódio. Episódio é o caralho. Pior que não, cara. Eu não tenho isso, assim, eu não guardo rancores. Eu aprendi na vida que guardar rancor é como se você amarrasse um saco de lixo na tua calça e andasse com ela. Só fede pra quem sente, entendeu? Então eu não guardo, não. De verdade, eu fico só chateado de não ter o apoio de muita gente próxima e gente que a gente nem esperava. Às vezes apoia mais do que gente que a gente espera, né? Sim. Mas claro que a gente tem muita gente que a gente ama, que tá do nosso lado, as nossas mulheres, nossa família mais próxima, né? Cara, vamos fazer esses outros pinga-fogo aqui, só pra não deixar aberto, tá? Porque tá acabando o tempo. O Felipe mandou, vi que vocês tiveram no início do ano um corte com mais de 2 milhões de views, na verdade bateu 3 milhões de views. É muita gente, mas muito hate também. Como vocês lidam com isso e quais foram os conteúdos mais vistos? Cara, os conteúdos mais vistos, o primeiro que viralizou muito foi o do ChatGPT, né, da inteligência artificial. E depois 3 cortes do episódio do Ivanir dos Santos, que foi o Atualize 16, né? E aí pegou 2 milhões, um pegou 3 e um pegou 1 milhão e pouco. A gente até cresceu bastante na época e tal. E o hate, cara, a gente no início ficava muito puto, falando, caralho, como é que as pessoas falam um cara absurdo desse? Volta e meia a gente fica puto ainda com alguma coisa, mas a gente começou a ignorar, cara. A gente começou, às vezes até quando é um comentário com algum discurso de ódio e tal, vou lá, denuncio o comentário pra plataforma e tal. Porque assim, responder, irmão, a gente não vai ter
saúde mental se a gente fizer isso. Teve um episódio com um convidado nosso que a gente teve que fechar os comentários porque era um convidado e a gente era xingamento assim surreal. A pergunta da Fernanda mandou: quais os maiores objetivos de vocês daqui pra frente, curto e longo prazo? Parabéns pelo projeto, não perco um, beijos. Cara, eu acho que pra mim, assim, seria sonho total se a gente tivesse, assim, tipo, ser relevante, né? Ter um jogo de relevância em termos de cenário nacional. Assim, alguém virar e falar, porra, eu quero ir no Atualize, entendeu? Acho que pra mim, meta seria, objetivo seria isso. E se você considerar, já vou juntar com a pergunta do Matheus embaixo, que ela perguntou que convidado vocês queriam muito entrevistar, pode ser um nacional e internacional. Internacional, eu não tenho nem condição bilíngue para isso, então eu vou focar no nacional. Já juntando as duas respostas, com certeza para mim seria curto prazo. Para essas eleições agora municipais, a gente trazer gente relevante das eleições aqui, e já temos negociações. E para eleições presidenciais. Assim, meta, caralho, sonho de princesa. Seria, porra, trazer candidatos à presidência, pré-candidatos e tal, como o Flow já fez e tal. Aí seria pra mim, caralho, zeramos a vida. Fala aí. Steve Wonder. Cara, alguma personalidade negra nacional importante, assim. O Emicida, o Mano Brown, Conceição Evaristo, sei lá, algum desses, assim, seria, pra mim... E além, claro, sou como Augusto, algum candidato a presidente, seria incrível. Mas, pô, se o Emicida viesse aqui, ou o Djonga, ou Conceição, algum desses, cara, seria muito, muito foda. Muito incrível. Cara, eu juntei a pergunta do Matheus que a gente respondeu, né? A outra que foi do médio e longo prazo, né? Foi, falamos sim. Cara, então é isso. A gente fez o nosso episódio de 1 ano, tá pago. Queria deixar um agradecimento primeiro ao meu grande amigo que tá aqui. A gente trabalhou bastante aí ao longo desse tempo, então, cara, sem essa parceria isso não teria acontecido. Registrar o agradecimento também ao círculo mais próximo meu, assim, minha mãe que sempre apoiou, minha esposa principalmente, que segura o rojão e tal, para o meu filho também, para eu poder estar trabalhando aqui, então... Eu acho que sem essas pessoas que fazem acontecer junto comigo e que me dão esse apoio imediato para isso aqui acontecer, não teria Atualize, sim, com certeza. E para mim a Thaís, a minha mulher também, que é a que mais me apoia, que tá mais do meu lado, que aguenta as nossas reuniões que são sempre na minha casa. Algumas aconteceram na sua casa, mas você tem um filho pequeno, eu não tenho, eu tenho um cachorro somente, então é muito mais fácil. Ela que já falou que eu passo mais tempo com você do que ela. Ela falou que o Augusto é o marido do marido dela. Ela chama Augusto assim, é o marido do meu marido. E a Thaís, principalmente, e os nossos amigos mais próximos, o César, que tá sempre nos apoiando, e Dudu e vários outros amigos aí. Tem uma galera que assiste sempre, mas é isso. É isso. Temos? Temos. Então é isso. Sejam muito bem-vindos ao ano 2 do Atualize, que começa hoje, então. Muitas novidades, muitos projetos. A gente vai em breve divulgar algumas coisinhas novas aí em termos de rede social, em termos de projetos, né, também, que a gente já está prometendo desde a época das lives, mas a gente está estruturando melhor para poder colocar para frente. Viram aqui hoje por que a gente... Algumas coisas que a gente falou, a gente não conseguiu fazer. Olha a quantidade de coisas que a gente faz. Para o podcast é a coisa mais importante acontecer, né? Então é isso. Os recadinhos do Tio Alô lá do início hoje são mais do que fundamentais, né? Você quer que a gente complete 2 anos, que a gente complete 3 anos, que a gente continue seguindo com isso aqui para frente. O apoio de vocês aqui é fundamental. E o apoio de vocês, basicamente, é fazer isso chegar a mais pessoas, jogar isso para frente, curtir, compartilhar, comentar. Assim, faz uma diferença danada quando começa a rolar uns comentários, quando alguém joga num story, alguma coisa, dá uma decolada e mais gente assiste e tal. E a bolinha de neve vai crescendo. A gente tem a esperança aí que em algum momento a gente vai dar alguns saltos maiores aí. E aí, quanto mais gente tá ali no barco, mais gente legal quer vir. E aí a bola vai crescendo desse jeito. E a gente tá à disposição aí para trabalhar. Essa é a ideia. Trazer cada vez mais informações de forma confiável e leve para vocês. Temos. É isso. Valeu. Beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima.